Em primeiro lugar, uma boa noite. Meu nome é Wagner Lacerda. Eu sou professor de português, linguagem diplomática, e é uma satisfação poder trabalhar com vocês, uma alegria poder trabalhar com vocês, para poder aí trazer várias dicas, poder apontar várias ideias. Eu acho que vai ser muito bom. Boa noite, Thiago. Eu acho que vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso para vocês. Eu idealizei o que eu pensei? Eu fiquei, né, matutando o que eu ia fazer. Aí pensei num texto completo. Eu ia cortar pedaços, mas depois eu falei, não vou cortar nada não. Eu vou deixar o texto inteiro. É impossível dar conta dele em uma aula. Ele é um texto médio, digamos assim, tem aí 5, 6 páginas. Mas ele tem muita informação. Tá? Para vocês saberem, eu peguei um texto de literatura, que é a emoção estética na arte moderna, depois eu vou explicar isso. Mas eu vou usar para falar de literatura, eu vou usar para falar de interpretação de texto, vou usar para falar de redação e usar para falar de gramática. Vou passar por todas as possibilidades. A ideia é fazer uma aula bem prática mesmo, bem prática, assim, com dicas do que fazer, do que não fazer. Você até atrevido, vou pegar erros do texto e mostrar que não pode fazer determinada coisa. Eu acho que vai ser bem legal. Tá? Para quem talvez esteja reconhecendo o nome, esse texto apareceu na prova desse ano, na prova de primeira fase. Tá? Ele todo recortadinho. Eu uso sempre, para começar, eu uso para fazer as correções, eu uso o caderno 1 mesmo. Né? Então, lá ele era a questão número 2. E é um texto essencial. Bom, quem tem acompanhado o que eu tenho feito, as dicas que eu tenho dado, né? Eu falei demais da Semana de Arte Moderna esse ano, por um motivo óbvio, né? São 100 anos, não são 2 dias, né? São 100 anos, era evidente que apareceria a Semana de Arte Moderna, como apareceu. Né? Não tem nada de grande mérito, assim, nossa, eu sou o profeta da coisa. Não, era óbvio. Né? Inclusive outros textos, praticamente todos os textos da prova, com exceção de um, estavam ligados direta ou indiretamente ao tema do modernismo. Né? E compensa a gente continuar falando disso? Compensa, certamente compensa. Compensa porque ainda estamos no eco do modernismo. Compensa porque é um texto essencial que pode ser muito funcional para vários entendimentos de literatura. E compensa exatamente para a gente poder ver o tipo de texto que trabalha na prova. Não sei se vocês viram alguns vídeos que eu fiz comentando sobre as provas, né? Eu gosto muito da seleção de textos, uma seleção muito boa. Né? Eles valorizam muito texto de literatura, mas também tem texto de filosofia, antropologia, textos muito bons. E recortam bem, né? Acho bem interessante mesmo. Por isso, eu resolvi utilizar esse texto que nós vamos ver. E esse texto, eu vou compartilhar aqui com vocês, depois vai ficar disponível. Cadê ele? Cadê ele? Aqui. Vamos compartilhá-lo. Ei-lo. Qual é a origem desse texto? Esse autor, Graça Aranha, é um homem, tá? Ele é considerado por boa parte da crítica literária como iniciador do pré-modernismo no Brasil. Para outros foi Euclides da Cunha. Tem uma questão de data aí, mas isso é detalhe que não vale se apegar. E o que foi o pré-modernismo no Brasil? Foi um momento de recusa, de repulsa ao que ficava para trás, ao que estava velho, ao que estava já exaustivo, melhor falando, né? Dentro da produção literária brasileira. Não existe pré-modernismo em outro lugar. Pré-modernismo é algo que a gente fala pro Brasil. Tá?
E o pré-modernismo é, antes de mais nada, um incômodo. Ele não é um estilo literário como realismo, romantismo. Cheio de novidades, e a literatura continuava lá nos mesmos temas, o amor, etc, etc. Alguns autores se posicionaram de forma desencontrada contra isso. Não é? Monteiro Lobato, Lima Barreto, que é essencial. Né? Lima Barreto já apareceu na prova, eu já coloquei no simulado. Euclides da Cunha, com seus sertões. O Augusto dos Anjos e o Graça Aranha. Né? O Graça Aranha escreveu um livro em 1902 chamado Canaã, que é um livro interessante, né? Nada revolucionário, mas bastante diferente de tudo que se fazia no Brasil naquele momento. E onde é que ele entra? Né? Ele já consagrado, respeitado, membro da Academia Brasileira de Letras, ele é contactado muito tempo depois, lá nos idos de 21 para 22, para apoiar o movimento da Semana de Arte Moderna, para apoiar o evento, trabalhar um evento da Semana de Arte Moderna. Ele não só gostou da ideia, como resolveu dar a sua participação. A semana, para quem não sabe, ela foi de 11 a 18 de fevereiro de 22. Durante o dia, havia exposições, havia eventos nos corredores do Teatro Municipal de São Paulo, eventos gratuitos, mas, em outro momento, à noite, havia recitais, poesia, palestra, debate, nas noites de 13, 15 e 17 de fevereiro. Para isso, era preciso pagar. Foi na noite de 15 de fevereiro que deu a famosa confusão, que o Ronald de Carvalho lê o poema do Manuel Bandeira, que não foi, chamado Os Sapos, baixando o sarrafo no Olavo Bilac, que era um grande ídolo na época, né, o príncipe dos poetas, e o Olavo Bilac era ali o número 1 do parnasianismo, a arte da elite daquele momento. E o Manuel Bandeira faz um poema desancando com Olavo Bilac, com o parnasianismo. Ele não foi, o Bandeira era um sujeito muito recatado. Ele deve ter pensado bem, falou, vou mexer com isso não. Né? Mas mandou o texto. Né? Isso foi na noite de 15 de fevereiro. Na noite anterior, de 13 de fevereiro, nosso querido Graça Aranha faz uma conferência curta. Vocês vão ver que não é nada imenso, mas, ao mesmo tempo, assim, para trabalhar em uma aula só é muito grande. Eu não tenho a menor possibilidade. Né? E ele resolveu, a partir dessa conferência, ele abrir aí as portas do evento. E ele era muito respeitado, como eu falei, era membro da Academia Brasileira de Letras, e ele deu para o movimento um certo cartaz. Ele deu para o movimento um certo status que os outros não tinham. Né? Mário Oswaldi, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, isso falando só da literatura, né? Tirando-te aí outras partes. Ele vai dizer o seguinte, ele vai defender claramente o modernismo. A emoção estética na arte moderna. Nós vamos ver o texto, nós vamos falando de literatura, de redação, de gramática, muita coisa bacana para a gente ver. Para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos, hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele gênio supliciado, aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida, se não são jogos de fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Não está terminado o vosso espanto. Outros horrores vos esperam. Daqui a pouco, juntando-se a esta coleção de disparates, uma poesia liberta, uma música extravagante, mas transcendente, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Para esses retardatários, a arte ainda é o belo. Bom, só esse parágrafo aqui já dava um monte de ideias. Né? Primeiro,
vamos falar de literatura. Né? Essa questão aqui é fundamental para vocês. Né? Isso aqui, ó. As forças do passado. Era contra isso que os nossos modernistas lutavam. Né? Eles tinham como bandeira principal combater as forças do passado e, em consequência, criar uma arte e uma cultura que pudesse finalmente representar o Brasil 100 anos depois da independência. Beleza. E aqui tem um conceito que é muito interessante, que pode aparecer em prova ainda. Para esses retardatários, a arte ainda é o belo. Muita gente pensa assim até hoje. Né? Eu dou aula de arte também, e volta e meia tem algum aluno que fala, mas pô, isso aí não é arte, isso não é bonito. Essa ideia de que arte seja beleza, né? Muito antes disso, a arte é incômodo, a arte é perturbação, a arte é te tirar do cotidiano. Né? E essa arte, ela é trazida por eles, muito influenciados pelos movimentos de vanguarda europeus. Sugiro sempre aí uma estudada, acho bem interessante ficar atualizado, porque são dados que a gente pode usar, por exemplo, numa redação, pelo menos. Né? Cubismo, surrealismo, dadaísmo, expressionismo, futurismo e outros também, o fauvismo, o abstracionismo, muita coisa que interfere nesse movimento. Esse parágrafo inicial do Graça Aranha, ele é um típico parágrafo muito interessante para a construção de uma argumentação. Ele pega a polêmica que foi causada a partir da exposição da Anitta. Não sei se vocês sabem, se vocês se lembram, a confusão toda começa em 1917, quando a Anitta Malfatti faz uma exposição de pinturas vanguardistas em São Paulo e é prontamente rechaçada de forma virulenta pelo Monteiro Lobato. Isso fez o Mário de Andrade e ela terem a ideia de, e se a gente fizesse, se uma exposição já desse barulho todo, vamos fazer uma semana. Né? E eles começam a gestar a Semana de Arte Moderna. O Graça Aranha pega o próprio acontecimento e, a partir do próprio acontecimento, ele constrói uma reflexão. Como se ele dissesse assim, vocês acharam aquilo tudo ruim? O que ele está falando aqui, ele está citando quadros da Anitta. Né? O Homem Amarelo, por exemplo, um quadro que ela pintou, o Mário de Andrade. E ele pega isso daí e, a partir daí, ele faz uma ironia onde ele já joga a tese dele. Olha, vocês estão vendo isso daqui? Vocês acharam demais? Então, vocês fiquem tranquilos aí que outros horrores vos esperam. Né? Vocês vão ver o que vai acontecer. E aí, ele traz aqui a tese dele. Virão revoltar aqueles que reagem, movidos pelas forças do passado. Para esses retardatários, a arte ainda é o belo. Olha que legal, numa conferência com vários parágrafos, aí com 5, 6 páginas, ele já diz no início claramente o que é que ele vai defender. O pessoal do passado continua achando que arte é beleza, e nós vamos mostrar que não. Existe algo novo que precisa ser falado. A grande chave, quem assistiu qualquer vídeo que eu fiz sobre redação, viu. A grande chave de uma redação bem feita é a tese logo no início, de forma mais objetiva possível. Se você não tem uma opinião clara sobre determinada questão, não tem como argumentar, não tem como defender. Né? Você tem que fazer igual aqueles filmes de tribunal. Né? O fulano de tal matou a Beltrana e eu vou provar. Pronto, você já tem ali uma tese. Aí você parte para a argumentação.